Deixa eu gravar aqui. Então, hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês. Amanhã é o dia do trabalho, ou dia do trabalhador. Nós iremos para a página 39 e nós iremos falar sobre o socialismo, ou melhor, sobre o socialismo, porque tem mais uma corrente socialista e elas têm semelhanças e diferenças bastante importantes e cabe a nós aqui destacar. Nesse exato momento eu peço a atenção dos nobres colegas e ouvintes da turma 1301 para que nós possamos fazer uma abordagem de maneira geral sobre as principais correntes do pensamento socialista. Então, o socialismo, né, de modo geral, ele surge no século XIX, né, a partir da primeira corrente chamada de socialismo marxista, criada lá por Karl Marx e Friedrich Engels, que são os dois principais teóricos do socialismo, Karl Marx e Friedrich Engels. E esses dois camaradas juntos vão escrever dois livros. O primeiro, o Manifesto do Partido Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, em 1848, e o segundo aqui vai ser O Capital, no ano de 1867. Esses dois jovens têm origem, tá, alemã ou germânica, só que vocês vão lembrar que nesse período anterior a 1870, nós não temos a Alemanha. Nós não temos a Alemanha e sim um aglomerado de estados e estados-nações germânicos na região da Europa Central, sendo o principal deles a Prússia. Então, esses dois jovens nascem na região da Prússia, só que, como a gente já viu lá no conteúdo de Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai ter uma industrialização tardia. Qual é o país pioneiro na industrialização, Vinícius? O primeiro país da Europa a se industrializar a partir de 1760. Inglaterra. Então, eles vão para a Inglaterra observar as condições de vida da classe que eles vão chamar de proletariado. O proletariado em inglês. E eles vão desenvolver a teoria do pensamento socialista. Um filme que vocês podem assistir, que retrata as condições sociais e as condições de trabalho dos trabalhadores ingleses durante a Revolução Industrial, chama-se Tempos Modernos, do Chaplin, que vocês vão encontrar inclusive no YouTube. Esse filme vai retratar as condições de trabalho e as condições sociais a que os trabalhadores ingleses estavam submetidos. Então, o que esses dois jovens vão fazer? Eles vão fazer uma crítica ao capitalismo, tá? E eles não vão levar em conta as melhorias que o capitalismo trouxe para nós. Né? A questão da industrialização, a questão da melhoria das condições de vida, da criação de máquinas, da criação de tecnologias. Mas o foco essencial do socialismo vai ser a defesa dos trabalhadores. A defesa dos trabalhadores e
um dos principais pontos do pensamento socialista é aquilo que nós chamamos de luta de classes. O que seria a luta de classes? Pegar as classes baixas mais altas e dividir elas, fazer elas interagirem uma com as outras. Muito bem. Então, a luta de classes, ela existe a partir da manifestação do pensamento socialista. A ideia é dividir o mundo entre o lado bom e o lado mal da força. Para quem viu Star Wars, lembrando que Star Wars é uma produção tipicamente representativa do conflito entre capitalistas e socialistas, que vai ser criada pelo George Lucas lá nos anos 70, né, que vai representar bem na Guerra Fria a luta do lado capitalista do lado socialista. Então, o socialismo ele só sobrevive com luta de classes. Por quê? Ele precisa defender um grupo e atacar outro grupo. Então, o socialismo raiz trata da luta dos opressores, dos oprimidos versus os opressores. Então, a primeira onda do socialismo vai trabalhar o quê? A ideia dos trabalhadores contra os patrões. O proletariado contra a burguesia. Tratando da aula de introdução geral ao conteúdo de Revolução Russa, eu vou ampliar a discussão hoje para um foco atualizado da luta de classes. A luta de classes hoje, defendida pelos socialistas, não é mais somente essa luta aqui. Tá? Embora você vai ter o discurso de partidos comunistas raiz, como o Partido Socialismo e Liberdade, ou o Partido da Causa Operária, que é um partido, né, um discurso ultra radical, ou do PSTU, da Vera Lúcia, que foi candidata a presidente em 2018 e levou menos de 50 mil votos. Eles vão defender os trabalhadores contra a opressão do capital americano. Então eles têm assim uma grana dos americanos, e tudo é capitalismo, tudo é imperialismo. Se você pegar partidos de representação socialista hoje no Brasil, vai ter uma defesa genérica dos trabalhadores, até porque ele vai evoluindo. A pauta hoje do trabalhismo, ela não é mais tão relevante para o movimento socialista, nem para o movimento comunista, Tiago. Hoje, qual é a luta que está no auge? Quais são os movimentos que estão no auge? Hoje nós temos os movimentos identitários. Movimentos identitários. Quais são os movimentos identitários que lutam hoje? Quando eu falo de movimentos identitários, eu estou falando de movimento que luta a defender um determinado tipo de identidade pessoal. Exemplo, o feminismo. O feminismo, tá? O movimento, tá? Deixa eu ver aqui. O movimento, eu só vou colocar os 4 primeiros aqui, porque senão vai as letras do alfabeto inteiro. O movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro, entre outros. E eu não estou aqui desconsiderando a pauta e a luta desses grupos. Mas só que nós vamos ver que
a gente não pode considerar como um todo, dizer que todo mundo que se identifica com um determinado grupo daquele ali vai defender o que o grupo defende, certo? Mas tu vai, por exemplo, ter um movimento feminista. O que é que o movimento feminista defende? Direitos iguais, será? Depende do movimento feminista. Depende do movimento feminista. De modo geral, a pauta original é direitos iguais. E é uma ideia interessante. Mas se você pegar o discurso radical de algumas feministas, eles partem para uma radicalização maior de fazer o jogo inverso. Cara, para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Eu sei que tem um pessoal que procura diferenciar feminismo. De modo geral, eles partem do mesmo ponto. A luta por direitos iguais. Então a linha de divisão entre feminismo e feminismo é uma linha muito tênue. Tu entende? A questão de direitos iguais é interessante. Só que a ideia de supremacia é um direito reverso. Porque nós tivemos um movimento machista defendendo a ideia de que o homem é superior à mulher. Né? Assim como tu vai ter um movimento supremacista racial, por exemplo, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que vai defender a supremacia branca contra os negros. Onde você vai ter, até mesmo dentro de países africanos, um movimento negro defendendo a supremacia de uma etnia negra sobre a outra. Então, você vê que ele também parte de um princípio de supremacia. Então, a ideia de sermos todos iguais é uma ideia interessante. Só que alguns grupos extrapolam essa liberdade e passam a ideia de que você tira um grupo supremo e coloca outro. Certo? Então, você vai ter, por exemplo, o movimento LGBT. É um movimento interessante? Sim. É um movimento necessário? Sim. A luta por direitos é uma questão legal? É. Porém, até que ponto é justa a luta? Por exemplo, o que é que o movimento LGBT defende? Direitos iguais. Beleza. Vamos pegar, por exemplo, a Sara. Ô Sara, aqui o professor não está fazendo juízo de valor, certo? Eu não estou dizendo nem que eu sou contra, nem que eu sou a favor. Para mim, cada um seja o que queira ser. Por exemplo, uma pauta original do movimento LGBT. Direito à união civil. Certo? União civil. Vai no cartório, casa, sai feliz, segue a vida. Então, o cartório é uma instituição pública ou semi-pública, porque né, tem a questão lá de conceder o direito ao tabelionato lá, então funciona uma mistura de serviços lá. Então o que um tabelião vai fazer? Ele tem ideologia, ele tem opinião, o tabelião, a pessoa do cartório. Mas o cartório em si, ele é uma instituição que carrega valores culturais, religiosos ou políticos? Sim ou não? Não. O cartório está ali para carimbar a folha e deu. Corre para o abraço. Esse é o papel do cartório. Então, a pauta da união civil igualitária é uma pauta interessante. O cartório está ali. Se for para casar um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ou duas mulheres, a pessoa do cartório está ali, não deu. Não importa com quem que o Paulo vai casar, o que importa é que o Paulo vai casar. Certo? Tranquilo. Agora, ali não tem a questão de opinião. Agora, adentrar as portas de uma igreja e obrigar um padre a celebrar uma união. Tem diferença de ir no cartório? Sim ou não? O certo era não ter. O certo era não ter. Por que não? Por que ele não pode casar na igreja? Tá. Por que eu posso casar com um homem e não com uma mulher? O defende do casamento e só pode poder gerar filhos, basicamente. Tá, vamos lá. Olha que vai gerar um.
Vamos lá, abrir para o debate agora. Qual a opinião do cristianismo sobre casamento? Tem que ser homem com mulher. Homem e mulher. Por que não pode ser dois homens? Porque isso é uma questão desde antigamente. Eu acho que é preconceito. Tá. A Bíblia é machista? Beleza, vamos lá. Partindo do princípio racional. Tá. Então explica. Eu entendi. As pessoas são. Ok. Tu acha certo obrigar um padre a celebrar uma cerimônia contrária à opinião dele? Mas ele não deveria ter opinião a isso. Por que não? É igual na. Ele até pode ser, mas ele não tem que expor. Se não é a favor. Beleza. É igual no cartório. Aí então, porém, religião é formada com um conjunto de valores e obrigatoriamente, primariamente, opiniões. Se a religião não tivesse opinião, seria todos iguais. Então é o seguinte. Direito de opinar que quer fazer a tua vida. Tipo, se Não. você quer casar com uma mulher e vou casar, não tem que Beleza. ter religião pedir. Beleza? Mas aí por que tu tem que obrigar um pastor ou um padre a celebrar o teu casamento? Então o contrato. Sim. Justo. Beleza? Atenção, a minha questão é, eu não estou dizendo que eu sou contra e nem que eu sou a favor. Por exemplo, hoje você vai ter igrejas que celebram a união entre pessoas do mesmo sexo. Você vai ter as chamadas igrejas igualitárias ou igrejas inclusivas. Melhor Por que não dizendo. pode ser a igreja normal? A igreja normal, vamos dizer, a igreja normal, a igreja católica, vamos falar primeiro a igreja católica. A igreja católica tem 3 fontes de autoridade. Quais são as fontes de autoridade da igreja? A Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. Então vamos partir da Bíblia. A Bíblia prega o casamento entre homem e mulher. Mateus 19, Jesus fala na questão do divórcio. Ele diz lá que Deus diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Beleza, base bíblica está aí. Segundo, magistério da igreja. A igreja diz desde o início que o casamento é entre homem e mulher. Certo? Então, partindo desse princípio, se ele diz que é entre homem e mulher, ele automaticamente está dizendo que não pode ser entre 2 homens ou entre 2 mulheres. Entendeu, Sara? Partindo desse ponto. Então, o magistério da igreja vai defender isso. Por essa questão, por tradição, independente de a tradição estar certa ou errada, a tradição é essa. Então, para eles, não pode. Não pode. O que é que eles fazem, então? O que é que eles poderão fazer? Fazer o que, por exemplo, a igreja luterana fez na Alemanha, nas festas, que é mudar o entendimento e celebrar. Então, você vai ter igrejas evangélicas e protestantes na Alemanha que celebram o casamento de 2 homens e 2 mulheres. Você vai ter, inclusive, nos países nórdicos, a ordenação de mulheres ao ministério pastoral e mulheres que são lésbicas. Isso é interessante, partindo desse ponto. Mas porque a igreja mudou o interesse, mudou o entendimento, melhor dizendo. Então, a discussão é, tem um grupo que vai defender o quê? Simplesmente a união civil, para ter os direitos sobre aposentadoria, pensão, assistência médica, assistência de modo geral. Outro grupo vai ser contrário, porque ele vai desenvolver um entendimento de que deve haver uma manutenção da tradição, que sempre foi assim. Então o movimento conservador ele vai conservar a ideia de que, Tiago, tem que ser como era lá há 1000 anos atrás. O movimento progressista, defendido principalmente pelos socialistas, vai defender a ideia de que as leis devem mudar e não é porque há 100 anos era proibido que hoje deve ser proibido. Então eles vão permitir e, de certa forma, estimular. Tranquilo para vocês? Conseguiram entender? Então, aí nós vamos para uma luta de classes. Uma luta de classes entre quem defende e quem não defende. Entre quem é a favor e de quem é contra. Então,
Partindo do ponto ali, nós temos três correntes principais sobre qualquer opinião daquelas três ali. Você vai ter um movimento que vai defender a igualdade de direitos para homens e mulheres. Você vai ter um grupo que vai defender a manutenção dos privilégios dos homens em detrimento dos direitos das mulheres. E você vai ter um movimento mais radical que vai defender a supremacia feminina. Certo? Então, não é a opinião minha aqui, para mim, é inútil a minha opinião nesse caso para vocês. Eu só estou apresentando para vocês. Tranquilo assim? Tá? Não quero constranger nem censurar ninguém. A opinião de vocês é livre. Segundo, o movimento LGBT vai ter um movimento contrário à concessão de qualquer direito, tá? Um movimento ultraconservador, ultra-ortodoxo, vai ser contra a concessão de qualquer direito. Vai ter um movimento que vai defender os amplos direitos para essa comunidade e a punição para qualquer manifestação contrária às manifestações dessa sociedade. E você vai ter aqueles que defendem o quê? Os mesmos direitos. Ah, se um homem e uma mulher podem casar, dois homens podem casar, duas mulheres podem casar. Se um pode ter direito a ter os mesmos direitos, né? Se a mulher, quando o marido não morre, ela pode ter o direito à pensão. Uma mulher, quando a esposa dela morre, ela pode ter direito à pensão. Ou assim também o homem. Ou direito ao acesso ao plano de saúde do companheiro, o direito à assistência médica, o direito de tudo que a sociedade oferece. Então, isso é mais fácil você conseguir em um Estado laico, em um Estado que não tem religião definida. Por exemplo, no Brasil, o Brasil é um Estado laico. Né? E o Brasil já, por meio do STF, em 2006, já aprovou essa questão da união civil, sabe? Mas não união religiosa. Então, tu podes ir no cartório e fazer o teu, né, fazer a união civil. E daí ele diz, mas a união civil não é igual ao casamento. Se está dando direito, a minha opinião, e se vocês não concordar, não tem problema, é a mesma coisa. Porque é mais sobre o que tu sente do que o que de fato tu é nessa questão. Então a gente vai ter essa discussão e a sociedade aos poucos ela vai mudando. Por quê? Se você voltar para a primeira pauta feminista, vocês sabem dizer qual foi a primeira pauta feminista? Ou feminista, como queiram. A primeira pauta. Eu acho que sim. Direito de voto. O direito de voto. Né? Que começou lá nos Estados Unidos. Vocês sabiam que no Brasil o direito de voto para as mulheres veio até antes do que a maioria dos países da América do Sul? Foi na Revolução Constitucionalista de 32. Não por influência do feminismo, mas não foi uma influência direta. Já tinha uma influência, mas não foi resultado direto do movimento. Então começa primeiro por direito de trabalhar, direito de votar, né? Vai ter também a questão depois, até a década de 70, a mulher não existia a questão do divórcio no Brasil. Tá? Então, para os católicos, se você é casado na igreja, só o Papa pode anular o teu casamento, até hoje. Em 1977, um presidente que não era católico, que era o Ernesto Geisel, o segundo presidente protestante evangélico do Brasil, aprovou a lei Acioli Carneiro, que é a lei do divórcio. Então, se você casou com uma pessoa e você não está satisfeito com ela, vai lá no cartório e te desquita e segue a vida. Então, só que se você, dependendo da comunidade religiosa que pertence, você contrai um divórcio, você é privado da comunhão. Por quê? Porque a igreja entende que aquilo não pode acontecer. Então, são... O pastor da igreja onde eu vou se divorciou.
Os evangélicos já têm uma visão assim mais... Depende da igreja evangélica, eles são mais tolerantes. Enquanto essa questão, Maria. Outros não, mas a igreja católica, oficialmente, ela é contra. Mas a gente sabe que sempre tem as maneiras de... Não é que o padre vai te privar da comunhão, né? Geralmente porque o cara nem sabe. Ele não tem como ele conhecer todo mundo. Eu acho que o padre aqui conhece todo mundo da missa. Vai saber da tua vida? Não, vai lá tomar comunhão. É mais uma questão de consciência. Então vai ter um grupo, tá, que vai trabalhar a ideia o seguinte. A gente tem que proibir e impor a nossa ideia. Sabe? E vai ter um grupo que vai defender assim. É questão de consciência. Cada um faz o que bem entender. Mas tudo isso vem desse conceito de divisão. E tudo parte de um princípio de divisão. Vocês estão lendo a Revolução dos Bichos? Sim. Já terminaram de ler? Tá. Já leram o primeiro discurso lá dos animais lá? Aquela ideia de que... Qual foi a primeira ideia lá? Animal de 2 patas é mau, 4 patas é bom. 4 patas bom, 2 patas mal. Então a ideia ali é o seguinte: qual é a ideia? Quem pensa como eu é bom. Quem pensa diferente de mim é mal. E, infelizmente, essa é a visão de muitas pessoas e de muitos de nós, muitas das vezes. Pensa da mesma maneira que eu, torce para o mesmo time que eu, vai na mesma igreja que eu, tem a mesma fé que eu, tem a mesma crença, tem a mesma corrente política e ideológica que eu, bom. Pensa diferente de mim, mal. Certo? Então, para quem está lendo Revolução dos Bichos, eu comprei o livro e estou acompanhando a leitura e a gente vai construir alguma coisa nesse sentido. Tranquilo, pessoal? Compreenderam? Tirou a foto, mandou no grupo. Já manda? Manda lá, porque eu vou apagar. Então, nós vamos ter vários socialismos. O socialismo inicial é o socialismo marxista, que vai trabalhar o conceito de luta de classes, da classe operária contra a burguesia. Depois nós temos o socialismo utópico. Socialismo utópico. O socialismo utópico. O que seria utopia? Paulo. Algo impossível de alcançar. Algo impossível de alcançar. Beleza. Então, o criador do socialismo utópico, nós vamos ter 3 socialistas utópicos. Nós vamos ter o Saint-Simon, nós vamos ter o Charles Fourier, e nós vamos ter o Robert Owen. Oi? Então, vamos lá. O primeiro, o Saint-Simon. Olha a ideia desse cara aqui, bastante interessante. Então, para Saint-Simon, a sociedade está dividida entre produtores e ociosos. Então, olha aqui. Produtores versus ociosos. Então, essa é a luta de classe que existe para ele. Defende a luta de classe? Sim. É entre trabalhadores e patrões? Não. Então, ô Cauã, tu trabalhas? Não. Então, o Cauã é um ocioso. Tem alguém que trabalha no período vespertino aqui? Maria Clara. Trabalhas o que, Maria? Eu sou babá. É babá. Então, aqui nós temos um conceito de luta de classes. Não é entre uma mulher e um homem, mas é entre um trabalhador e um ocioso. Eu não estou entrando no mérito da questão do Cauã. Não é uma crítica, é só um exemplo.
Então ele vai dizer o seguinte: a sociedade é dividida entre os produtores e os ociosos. E é uma ideia de que... Por que ele desenvolve essa ideia? Porque naquele período haviam muitos grupos que não desempenhavam nenhuma função de trabalho, tá? E haviam muitas pessoas que não podiam trabalhar também, né? Porque se sofreu um acidente, ficavam enfados, não podiam trabalhar. Então ele chamava esses grupos de ociosos. E ele defendia a ideia, então, de que a sociedade deveria ser comandada pela supremacia dos produtores contra os ociosos. Outro exemplo também é a ideia de que a sociedade seria melhor governada se fosse governada por industriais e cristãos. Embora hoje o socialismo tenha muitas vezes uma pauta anticristã, esse camarada aqui defendia um governo cristão na sociedade. Parece contraditório, né? Cientista cristão e cristão é a mesma coisa. Cientista cristão. É a mesma coisa. Cientistas cristãos é quem trabalha com a ciência e continua sendo cientista. E continua sendo cristão. Por exemplo, eu sou cristão, mas não sou cientista. Ou melhor, sou um cientista da área da história. Então, ele vai defender o seguinte: a sociedade deve ser governada por um cientista cristão, não por um cientista ateu, não por um cientista muçulmano, não por um cientista budista, não por um cientista judeu. Mas tem que ser um cientista cristão. Porque, de certa forma, ele vai aplicar algum princípio cristão na sociedade. Depois nós temos o Charles Fourier. A sociedade deveria ser organizada em falancérios, comunidades com cerca de 1.800 pessoas, no qual cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse. E o fruto do trabalho seria de todos. Então, divisão da sociedade por profissão. Tá? E a livre iniciativa para escolher. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cauã, qual a profissão que tu vai querer seguir? Não sabe ainda? Vamos lá. Paulo. Arquitetura. Beleza. Vai ter condições de ser arquiteto? De pagar uma faculdade inteira de arquitetura? É difícil? Beleza. No sistema desse cara aqui, ó, tu teria a liberdade para escolher a sua profissão e o Estado garantiria que você pudesse fazer essa faculdade e trabalhar naquilo que tu mais se identificasse. Maria Clara, o que tu quer ser? Quando crescer? Hã? Médica. Pô, ela está sendo ousada. No sistema desse cara, você conseguiria ser uma médica tranquilamente. E a sociedade, nós aqui iríamos nos unir para pagar a tua formação para que você fosse uma médica. Esse é o socialismo do Charles Fourier. É interessante a ideia? Sim ou não? Sim. Perceba que tem muita coisa além disso aqui, dentro do socialismo. E às vezes a gente resume o movimento socialista simplesmente ao movimento sindicalista trabalhista. Mas tem muita ideia diferente e ideia interessante também. Depois nós vamos ter a do Robert Owen. Então, o que ele vai defender? A redução da jornada de trabalho, tá? E a construção de escolas para os filhos dos funcionários e no interior da fábrica, a fábrica pudesse produzir os produtos de um preço mais acessível para aquele que fabrica. Seria um conceito melhorado de que se a classe operária produz, a classe operária pertence. E não vai defender a ideia de estatizar a produção ou de tirar o dono da indústria e repartir entre os trabalhadores. Mas ele vai defender a ideia, pô, cara, se eu trabalho na Ford,
dono da Ford poderia me vender um Mustang por um preço mais acessível. Né? É interessante. Ou na GM comprar um Camaro. Né? Ou na BMW comprar uma BM aí no último ano. Então, o Robert Owen, ele vai defender a redução da jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho e um preço acessível. Gente, acessível. É. Às vezes dá um branco, né? Normal, né? Às vezes dá uma bugada no sistema. Entenderam, galera, a diferença entre os três, o Saint-Simon, o Fourier e o Robert Owen? Tranquilo para vocês? Alguma dúvida, James? Alguma dúvida, Bianca? Maria? A outra Maria? No. A nossa amiga ali, eu sempre esqueço o nome. A Grace Schlickman. Compreendeu? Tranquilo? Vinícius, posso pagar? Já tirou? Mandou lá. Já manda lá porque o trabalho não pode parar. O Brasil não pode parar. Nós vamos adiante e nós vamos ter o socialismo marxista, que é o mais conhecido. Modo geral? Mas o que eu passei ali para vocês? Tá, beleza. Só revisando aqui, o socialismo marxista, ele é o mais conhecido, tá? E o mais falado. Então, os principais são o Karl Marx e o Friedrich Engels. E por último, nós temos o anarquismo. O anarquismo eu não falei. Então, em vez de socialismo marxista, nós vamos falar do anarquismo. O anarquismo é o mais radical. O criador foi o Mikhail Bakunin. O que ele vai defender? Uma sociedade sem governo. O fim do Estado. O fim do Estado e a livre iniciativa do cidadão. Então, o anarquismo defende uma sociedade livre do controle político e a liberdade de agir sem ser oprimido por qualquer tipo de autoridade. Então, o anarquismo vai defender uma sociedade sem governo, o fim do Estado e a livre iniciativa para qualquer cidadão. É interessante a ideia? Sim ou não? Por quê? É preciso de lei para poder viver, né? Algumas são necessárias. Como é que daí cada um faz o que quer? Aí é a lei do mais rápido no gatilho. Então, tem outra espécie de anarquismo, que é o anarcomunismo, e também tem o anarcapitalismo. Alguém já ouviu falar nesses dois? O anarcocapitalismo ele vai defender o fim do Estado, é um liberalismo radical. E vai defender que não é necessário existir o Estado e que tudo deve ser privatizado. Então não tem governo, tu precisa de médico, tu paga, tu precisa de segurança, tu paga, tu precisa de educação, tu paga. Só que é um conceito de utopia. Tá? Depois eu até posso mandar o link ali para vocês verem alguma ideia nesse sentido. Então esses são os principais movimentos derivados do movimento socialista. Então, eu vou passar rapidamente aqui
os movimentos antagônicos. Os movimentos antagônicos ao comunismo, ao socialismo. Nós temos o conservadorismo e nós vamos ter o liberalismo. O liberalismo vai defender o livre mercado, a liberdade individual, tá? E um governo e o Estado mínimo. Conservadorismo. Conservadorismo. E o conservadorismo vai defender a tradição, a moral cristã, tá? E um Estado necessário, não é nem mínimo e nem máximo, mas é um Estado necessário. Ele vai ser contra a tirania, vai ser contra a opressão do Estado, mas ele vai dizer o seguinte: certos grupos e certas ações do Estado são necessárias. Por exemplo, o conservador vai defender a questão da tradição e da moral duradoura. Então ele defende a livre iniciativa. Porém, ele vai dizer o seguinte: todas as pessoas devem ser livres para ser o que quiserem ser. Porém, existe uma moral certa para a política, para a economia, para a religião, para a tradição, para os costumes. É livre mercado. Uma pausa para relembrar o seu escrita. A liberdade industrial. Liberdade. Você Eu quero escrever devagar. O liberalismo vai defender o livre mercado, o Estado mínimo, tá? E a questão da industrialização. O liberalismo vai, para o liberalismo, a indústria é a principal atividade econômica. Isso entraria na privatização? Também. Principalmente privatizações. Só que tu não pode, Tiago, reduzir o liberalismo somente a privatizações. Ou o neoliberalismo. O liberalismo ele vai trabalhar o conceito de que o Estado deve ser mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado ele é necessário? Sim. Ele deve existir? Sim. Porém, o Estado não deve intervir na economia. O lema do liberalismo é o laissez-faire, laissez-passer. O lema do liberalismo. Deixe fazer, deixe passar. A sociedade, deixe fazer, deixe passar. A sociedade caminha, é francês. Caminha sozinho. Então, o liberalismo vai defender, tá? E aí tu tem vários tipos de liberalismo. Vai ter neoliberalismo, vai ter liberalismo clássico, tu vai ter alguns tipos de liberalismo mais radicais. Mas, de modo geral, o liberalismo vai defender o quê? A livre iniciativa. Todo cidadão deve ser livre. O Estado deve ser mínimo. Qual é a função do Estado para o liberal? O Cauane, qual é a função do Estado para o liberal? O Estado deve existir para o mínimo possível. Impedir que um grupo se sobreponha ao outro, tá? E garantir o mínimo, segurança e liberdade. Mas principalmente a liberdade.
Ele não vai fazer mais nada? Vai. Ele vai dar educação? Vai. Vai dar saúde? Sim. Vai garantir segurança? Vai. Porém, vai priorizar a liberdade para que grupos privados possam oferecer esses mesmos serviços. Só que o que acontece quando a gente fala em liberalismo, principalmente no Brasil? A gente está num extremo e os caras vêm com a ideia de ir para o outro extremo do ultraliberalismo. Então, por exemplo, a reforma da Previdência que teve agora em 2019, ela é uma pauta liberal. Por quê? A ideia de Previdência é uma ideia que vem de um princípio socialista. Né? Você paga o INSS hoje, quando tu te aposenta, para garantir o aposento dos velhinhos hoje. Ou dos não tão velhinhos. Quando você se aposentar, outras pessoas vão pagar para que você tenha e usufrua desse direito. Certo? O que eles tentaram fazer com a reforma da Previdência? Uma coisa que foi feita no Chile. O sistema de capitalização. Então, você não vai pagar para que outra pessoa usufrua do seu dinheiro. O que tu pagar ao longo da tua vida, tu vai juntar lá 10% do teu salário todo mês. No final da tua vida, quando tu te aposentar, tu vai pegar daquele teu dinheiro. E tu vai usufruir a tua aposentadoria. Qual é a ideia? Cada um que lute por si. A ideia é legal. Né? Cada um que lute por si. A ideia é ruim. Por quê? O cálculo da inflação daqui 30, vamos pegar vocês aí, daqui 40 anos, o que tu juntar em 40 anos, tu vai consumir em 5. E se tu viver mais 25 anos, é 25 anos passando fome. Então esse é o ponto ruim. O ponto positivo do nosso sistema previdenciário atual. Se a pessoa se aposentar, vai ter alguém trabalhando para garantir o aposento dela. Certo? O ponto negativo. Está aumentando o número de pessoas que estão aposentadas e usufruindo desse direito e diminuindo a força ativa do mercado de trabalho. Então, por isso que o sistema vai, uma hora ou outra, ele vai quebrar. Por isso que foi feita a reforma da Previdência. Só que, como foi feito, daqui 20 anos vai ter problema de novo. Por quê? A expectativa de vida do brasileiro está aumentando, graças a Deus. Né? Antigamente a gente dizia, um velhinho de 60 anos. No meu tempo, uma pessoa de 60 anos era um velho. E a gente dizia isso, um velhinho de 60 anos. Hoje uma pessoa de 60 anos é jovem. Trabalha mais que muito. Sim. Tipo, há 20 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era 65 anos. Hoje está na média de 80. Então aumentou 15 anos. Então o governo faz um cálculo da tua expectativa de vida quando tu te aposenta. Daí às vezes a pessoa logra êxito de ultrapassar essa margem. Porque o governo, é muito melhor que o novo anos. Por exemplo, a minha mãe se aposentou com 55 anos. Tá? Então, ela pagou em INSS 15 anos. O que ela pagou em 15 anos, ela vai, em 2 anos, ela vai pegar tudo de volta. O resto é lucro. Certo, galera? Que horas temos? 11h30. 11h30, finalizamos a aula. Boa semana para todos. Bom fim de semana. Igual. Terça-feira continuamos.